Olá, nós estamos aqui para gravar mais um episódio do nosso podcast Observatório do TST. Meu nome é Silvia Pérola, sou advogada, sou professora, trabalhei no TST por 30 anos, estou há mais de 10 anos na advocacia trabalhista e é muito importante observar o TST. E hoje, o tema do nosso episódio, ele tem muita conexão com o nosso podcast. E a gente tem aqui um convidado muito especial. Nós vamos falar hoje da desconstrução do direito do trabalho por meio de decisões judiciais. O tema do podcast é essa obra fantástica do Dr. Grijalbo, Justiça Política do Capital. E quem é o Dr. Grijalbo? Eu vou passar a palavra para ele agora de imediato, mas o Dr. Grijalbo Fernandes Coutinho é mestre e doutor pela Faculdade de Direito da Universidade de Minas Gerais, é magistrado do trabalho, desembargador do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, foi presidente da Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho, a ANAMATRA, da Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho da 10ª Região, a MATRA 10, e da Associação Latino-Americana de Juízes do Trabalho. É membro dessas associações, da Associação de Juízes para a Democracia e da Associação Americana de Juristas. Então, é com uma grande honra que a gente recebe aqui o Dr. Grijalbo, para quem eu passo a palavra, para que possa agregar a sua apresentação que desejar. Muito obrigado, doutora Silvia Pérola. Doutora Pérola, agradeço pelo convite, a honra, a alegria em estar aqui e poder debater esse tema que é tão importante. Agradeço também a possibilidade de estar aqui com o Gerson Oliveira Costa, mestrando da UNB. Para mim é uma imensa alegria, porque, de fato, nós estamos vivendo uma quadra, eu diria que no mínimo tormentosa, com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal naquilo que se refere ao direito do trabalho. Eu vou ter oportunidade de falar sobre isso mais adiante, com calma, mas eu quero, na verdade, agradecer, doutora Pérola, o convite. Tive a oportunidade de assistir o da ministra Delaide Miranda Arantes, fantástico o podcast, as perguntas, a ministra muito engajada. Então, quando recebi o convite, eu ali não hesitei, jamais. Apenas foi uma questão de agenda que eu pude encaixar para hoje com muita alegria. E estarei aqui para tentar responder todos esses questionamentos e a gente, ao final, fazer um debate proveitoso e, ao mesmo tempo, eu quero levar daqui a experiência para que eu possa, quem sabe, trabalhar no segundo volume. Todas essas discussões que se travam, elas são muito importantes porque são questionamentos que me levam a fazer reflexões e, quem sabe, tentar colocar isso no segundo volume, que a editora já está me cobrando. O livro está esgotado, já tem um tempinho, mas eu quero dizer da minha alegria em poder debater com a senhora, doutora Pérola, com o mestrando Gerson, e ao mesmo tempo que esse podcast possa chegar aí às mais diversas pessoas, que a gente faça, evidentemente, uma crítica no sentido de melhorar, no sentido de defender aquilo que a nossa Constituição tomou como um valor fundamental, que é o trabalho. Nossa Constituição brasileira, a última, a Constituição em vigor, completou 35 anos ontem, 5 de outubro de 2023. E, por incrível que pareça, com 35 anos, houve um amadurecimento muito grande em várias questões, porque a Constituição é assim. Você vai conhecendo, descobrindo a Constituição com a sua interpretação, com o dia a dia, mas no campo das relações de trabalho, nós estamos tendo um retrocesso imenso. Parece que a Constituição não trata de direito do trabalho, porque o que se faz com o direito do trabalho hoje, pela a esmagadora maioria da jurisprudência do Supremo, é um antidireito do trabalho. Então, veja só que dilema que nós estamos com 35 anos da Constituição, porque em termos de direitos civis, políticos, nós temos decisões fantásticas, decisões enaltecidas, mas quando a questão envolve direito de classe, ou seja, quando está em discussão mais valor
ou seja, a repartição da renda, aí o Supremo Tribunal Federal, com todo respeito à maioria, volta ao século XIX rapidamente. É isso que eu tento demonstrar no livro, mas eu vou esperar os questionamentos para que a gente possa dialogar, para que isso não seja um discurso vazio, mas que se concretize. Quando eu fiz essa pesquisa, terminei em 2020, o quadro já era muito preocupante. Eu noto, Gerson, que essa jurisprudência ela começou a ser construída a partir de 2007, 2008 e foi se intensificando no sentido de diminuir o direito do trabalho. Quando cheguei em 2015, 2016, eu comecei a desenhar o projeto para dizer que o Supremo estava dilacerando os princípios e os fundamentos do direito do trabalho. Alguns disseram, é muito precipitado, há decisões também favoráveis. Eu digo, mas essas decisões, elas não são as decisões de maior impacto. Comecei ali em 2015 a desenhar um projeto sobre o que ocorria no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Quando cheguei em 2020, aí já não tinha mais nenhuma dúvida, já estava muito bem delineado. O problema é que, como eu não foi nada profético, mas eu já dizia no livro que a tendência era aumentar. E o que nós estamos vivendo em 2023 é algo sem precedentes na história jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, principalmente com o uso das reclamações constitucionais para desconstruir de decisões da Justiça do Trabalho. Então, é algo realmente porque é um dos temas mais importantes do Estado Democrático de Direito. Excelente. Eu vou passar a palavra agora para o meu colega, que está aqui também junto comigo, fazendo essa entrevista, que é o nosso Gerson Oliveira Costa, para que ele se apresente, para que a gente possa dar continuidade aos nossos questionamentos. Eu agradeço também a oportunidade de estar aqui para debater esse tema tão importante, com o Dr. Grijalvo, com a Pérola. É um tema que converge completamente com a minha maneira de ver, de pensar e de interpretar o direito do trabalho. Eu pesquiso o direito do trabalho desde a graduação, assim, eu já tenho e continuo pesquisando isso no mestrado, pretendo continuar no doutorado, no pós-doutorado, porque a pesquisa é algo que tem a ver com a minha missão de vida mesmo, como eu me vejo, onde eu me sinto realizado. Eu sou um advogado trabalhista, mas eu acho que eu costumo dizer que é uma profissão secundária, a minha profissão principal é pesquisar. Eu acho que a pesquisa tem uma fome assim por conhecimento, e o mundo jurídico me fascinou sempre, assim, sempre foi a minha primeira decisão, tanto para fazer universidade, desde que eu me entendo por gente, eu acho que eu decidi pelo direito, assim. Quando eu cheguei, a paixão com o direito do trabalho foi assim, foi à primeira vista. Então, desde então eu desenvolvo pesquisa nisso, enfim, já participei de diversos grupos de pesquisa durante a graduação e agora na pós-graduação continuo, enfim, tentando dar a minha colaboração, né? Que o conhecimento é um grande muro e cada um bota um tijolinho, então eu quero botar um tijolinho nesse muro e assim, contribuir. Então eu tenho certeza que aqui vai ser uma manhã de grande aprendizado, porque o livro é uma obra muito rica, assim, tem muita coisa que me deixou impressionado. Eu não consegui ler o livro ainda, porque eu tive acesso a ele tem pouco tempo, mas das reflexões que eu pude fazer, tem muito a ver com a minha pesquisa, tanto de mestrado, que eu estou desenvolvendo pesquisa sobre os entregadores por aplicativo, que tem a ver com o neoliberalismo, que tem a ver com a Justiça do Trabalho tem enfrentado a regulamentação dos trabalhadores, e tem a ver também com a minha pesquisa de TCC também, que foi nessa área da informalidade, como o direito do trabalho é visto nessa perspectiva dos desregulamentados também. Então, tenho certeza que vai ser uma manhã de muito aprendizado, e é isso, vamos em frente. Então, gente, excelente. Talvez esse episódio seja o episódio que mais tenha conexão com o podcast Observatório do TST. Porque a gente pavimenta o nosso podcast em 3 perguntas: o que, por quê e para quê. Então, o que observar? O objeto observado é o Tribunal Superior do Trabalho. Por que observar? Porque o Tribunal Superior do Trabalho é um tribunal que agora se autoproclama com uma legenda pregada na fachada do TST de o Tribunal da Justiça Social. É um tribunal que tem competência constitucional. É um tribunal que deve dizer o artigo 7º da Constituição Federal em seus longos 34 incisos. E para que observar? Exatamente para que o tribunal seja coerente, para que ele entregue essa jurisdição sob a perspectiva do que está previsto na Constituição Federal.
Então, por isso que eu falo, essa obra, essa tese, essa pesquisa do Dr. Grijalvo, ela é muito importante porque é preciso observar o Tribunal Superior do Trabalho, é preciso observar o Supremo Tribunal Federal sob a perspectiva constitucional. Então, dito isto, a gente vai reiterar que nós vamos falar hoje sobre a tese de doutorado do professor Dr. Grijalvo Fernandes Coutinho, que já anunciei, é desembargador federal do TRT da 10ª Região. O registro ele é importante porque ele entrega a jurisdição, então ele examina casos, ou seja, ele traz para a prática essa pesquisa. E essa obra trata da justiça política do capital, a desconstrução do direito do trabalho por meio de decisões judiciais. E foi muito importante o registro, porque a gente teve realmente recentemente uma decisão monocrática do ministro Alexandre de Moraes, que cassou todas as decisões da Justiça do Trabalho que reconheciam o vínculo empregatício no caso da empresa Cabify, a discussão da plataformização que foi objeto do último episódio. E impressionou muito, porque imediatamente a vice-presidência do Tribunal Superior do Trabalho admitiu um recurso extraordinário da Uber por violação ao artigo 170, inciso 4º da Constituição Federal, que trata da livre concorrência. Então, é algo que desafia a nossa compreensão como juristas, como aplicadores do direito, como estudiosos. E aí, essa frase, a desconstrução do direito do trabalho por meio de decisões judiciais, o primeiro questionamento que me veio, e de uma forma até impactante, está na chamada do título, né, que a obra traz, está esgotado, mas é uma obra essencial. Então, a partir daí, eu queria, Excelência, propor 2 perguntas. Pois não. A primeira é: justiça política do capital estaria em contraposição a uma justiça social que, inclusive, como eu falei, vou repetir, por decisão do ex-presidente do Tribunal Superior do Trabalho, distinguiria o Tribunal Superior do Trabalho, o TST, uma vez que Sua Excelência, o ministro Emanuel Pereira, determinou essa distinção, estou repetindo aqui, o Tribunal da Justiça Social fosse gravado na fachada do prédio do TST. E a ministra Adelaide lembrava que o STJ é o Tribunal da Cidadania e o TST é o Tribunal da Justiça Social. Isso, como advogada militante, me desafia muito, no paralelo com a coerência com relação à repercussão do padrão decisório do TST. A outra pergunta: não seria um paradoxo admitir-se que decisões judiciais possam promover a desconstrução de direitos sociais e não o contrário, ou seja, efetivá-los a partir do elenco constitucional disposto nos artigos 6º ao 11º da Constituição Federal? A senhora tem inteira razão, mas nós sabemos que, em termos de história, e aí também a história jurisprudencial, a gente tentar encontrar coerência em tudo é muito difícil, porque há diversos fatores e atores que interferem no dia a dia nessa conformação de um sistema normativo. Então, em tese, o regular, o ordinário seria: os tribunais existem para dar cumprimento à Constituição, aos direitos sociais, não tem nenhuma dúvida. Mas eu queria, antes mesmo de responder diretamente às 2 perguntas, doutora Pérola, dizer o seguinte: isso tem estreita relação com um podcast, porque a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, principalmente quando adotada, e nesses casos é sempre assim, em caráter vinculante ou vinculativo, obriga todos os tribunais a seguirem aqueles comandos, inclusive o Tribunal Superior do Trabalho, que teve nos últimos anos muitas decisões reformadas, teve que inclusive alterar várias de suas súmulas a partir das decisões do Supremo. Então, no sistema normativo que nós temos, no sistema constitucional, o Supremo Tribunal Federal, considerado o intérprete maior da Constituição, embora tenha também controvérsia, mas sem nenhuma dúvida é este tribunal aquele com capacidade de fixar teses a serem observadas por
todos os tribunais, de modo que, ao alterar a jurisprudência trabalhista, o Supremo Tribunal Federal ele condiciona a atuação de todas as demais instâncias e segmentos do Poder Judiciário, inclusive o Tribunal Superior do Trabalho. De alguma forma, eu diria que o direito do trabalho está em xeque com as decisões do Supremo, e é o que eu vou tentar demonstrar. A justiça do trabalho está em xeque, e claro que o TST também está em xeque com as decisões últimas do Supremo Tribunal Federal. E diria que nem sempre foi assim, porque não é possível fazer uma análise do Supremo de forma assodada, sem olhar para a própria história do Supremo Tribunal Federal, na sua história centenária do período republicano. O Supremo sempre foi, e aqui quero dizer que sou magistrado há 31 anos, estou na Justiça do Trabalho há 35 anos, fui servidor da Justiça do Trabalho, continuo sendo servidor. O meu primeiro cargo foi de oficial de Justiça Avaliador em 1988, concurso público, antes da Constituição, mas uma lei que ampliou a Justiça do Trabalho sobremaneira em 86. Então, eu passei nesse concurso para oficial de Justiça Avaliador em início de 88. Tomei posse antes da Constituição de 88, 18 de julho de 88. E sou magistrado desde o dia 27 de abril de 92. Concurso da 10ª Região, concurso da 8ª Região, e acabei optando pela 10ª Região, mas passei em 2 concursos de magistratura do trabalho. Eu faço essa introdução somente para dizer que, de fato, meu olhar é um olhar muito mais da atuação judicial do que mesmo de um olhar de alguém que está na academia, porque não é o meu caso. Eu vou à academia circunstancialmente. Eu sou um magistrado. Eu sou alguém da Justiça do Trabalho há mais de 35 anos. Então, é esse lado. E aí eu queria só pontuar toda essa introdução para dizer que o olhar crítico e contundente em relação à justiça, ele se dá também, não se dá de forma aleatória. Os juízes têm, pela LOMAN, uma lei da ditadura militar, várias restrições para a realização de críticas a decisões judiciais. Os juízes não podem criticar decisões judiciais, mas os juízes eles não deixam de ser cidadãos para investigar, para pesquisar. Então, quero fazer essa introdução, que a minha crítica ela é fundamentada em uma pesquisa acadêmica de doutorado aprovada pela UFMG. Porque eu tive recentemente um debate de sessão, quando eu comecei a fazer uma leitura crítica de decisão do Supremo, o colega me advertiu, ou disse, olha, mas a LOMAN, eu digo, estou fazendo decisão judicial, eu não tenho como não avaliar a decisão e todas as suas repercussões. Aqui ainda muito mais à vontade, porque aqui eu tenho uma crítica fundamentada, pode ser completamente equivocada, cada um vai julgar, vai ler e vai julgar e dar à minha obra o valor que ela merece ou não merece. Então a minha crítica é uma crítica acadêmica, embora não seja um acadêmico, mas aqui eu estava investido de acadêmico. Deixar isso muito claro, porque eu serei duro em alguns momentos com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, nada contra nenhuma pessoa do Supremo Tribunal Federal. Ao contrário daqueles que investem em golpes, em tentativas de golpe, de desqualificar o Supremo, de ameaça, a democracia não tolera o que foi feito no Brasil nos últimos anos em termos de investida contra a instituição e contra as pessoas, ministros e ministras. Mas, ao mesmo tempo, isso não quer dizer que nós, que temos uma visão de defesa do Estado Democrático de Direito em sua integralidade, o que compreende o direito do trabalho, não possamos criticar as decisões do Supremo, que aí, para mim, abandonam o Estado Democrático de Direito. Voltam ao século XIX. Pois bem, e o Supremo Tribunal Federal, voltando a essa introdução, ele sempre foi, ao longo da história, um tribunal de conformação de interesse de classe, naqueles momentos mais ardentes ou naqueles momentos de conflitos políticos. Então, o Supremo sempre foi, como o Judiciário, na sua grande expressão, aí, inclusive antes do período republicano, sempre foi um judiciário conservador. O Fábio Conder Comparato tem um estudo maravilhoso, disponível, em que ele mostra que o judiciário sempre foi, inclusive no período do Império, sempre foi mais conservador do que a própria legislação. E o Supremo, nesse sentido, no período republicano, ele também, quando nós tivemos grandes embates políticos, que também eram embates de classe, o Supremo sempre foi
no sentido de conformar esses interesses dominantes. Eu cito, por exemplo, o caso Olga, está citado aqui, que é um caso de natureza política, mas de natureza também de disputa entre forças políticas da burguesia, do movimento operário, em que o Supremo foi impiedoso com o caso Olga, que eu não vou falar sobre o caso Olga, mas eu recomendo para quem não leu Olga, para ver o que o Supremo fez com a judia comunista, jovem judia comunista, foi julgada sumariamente e deportada para a Alemanha para morrer no campo de concentração, grávida, com todas as advertências, e não tinha nada contra ela, mas já era 36 e já estava ali o pré-estado de exceção da era Vargas, de 37 a 45. Depois, isso em 36, esse julgamento é um julgamento emblemático, porque é um julgamento que envolve interesse de classe. Não é um julgamento de natureza econômica, mas ali era uma perseguição ao Partido Comunista. Depois nós vamos ter, em 46, a Constituição de 46, que vai reconhecer a legalidade do partido, vai reconhecer a existência do Partido Comunista Brasileiro, a Constituição de 46, e logo depois, em 47, o TSE e o Supremo jogam o Partido Comunista Brasileiro para a clandestinidade. Depois nós vamos ter a ditadura, um golpe militar de 64, com o aval do Supremo Tribunal Federal, a ponto de o presidente do Supremo Tribunal Federal, na fatídica declaração que houve do Congresso Nacional de que o cargo estava vago, o presidente João Goulart, e houve uma posse improvisada no Palácio do Planalto de madrugada, dia 2 de abril, estava lá o presidente do Supremo Tribunal Federal para respaldar o estado de exceção. E o Supremo, assim, na ditadura, se comportou ao longo de todo o período ali com um diálogo, no mínimo, complacente com a ditadura militar. Esses casos são históricos, e não são históricos só por mim. O próprio Supremo diz em seu site quais são os casos históricos, julgou. Tem lá o caso Olga, tem lá o caso da clandestinidade do Partido Comunista contra a Constituição de 46, tem lá alguns julgamentos da ditadura. E até recentemente, com esse Supremo muito parecido com o de hoje, a Ordem dos Advogados do Brasil, sob a presidência do então presidente César Brito, propôs aquela DPF para dizer que a lei de anistia, fazer uma nova interpretação da lei de anistia, que não havia anistia aos torturadores. E esse Supremo Tribunal Federal, com algumas mudanças, mas agora já nos anos 2010, não me recordo onde está citado, o Supremo, por maioria, decidiu que ali houve uma negociação com a lei de anistia e que os militares não poderiam responder pelos crimes militares e civis contra os direitos humanos. Então, eu estou querendo dizer que nesses interesses de classe, o Supremo sempre foi um tribunal extremamente conservador. Agora, em matéria do trabalho, que o Supremo examina desde os anos 40, com maior ênfase a partir dos anos 50 e depois da Constituição de 88, nem se fala, era um tribunal moderado. Não conhecia como regra de matéria trabalhista, declarava infraconstitucional, mas era um tribunal moderado. Esse tribunal ele chegou a ser, no período pós-Constituição de 88, talvez fosse um paradoxo, no período pós-Constituição de 88, ele chega a ser um tribunal mais garantista do direito de trabalho do que o próprio TST. O TST estava encantado nos anos 90 com a flexibilização. Depois que se constitucionalizaram o direito social do trabalho, depois da Constituição de 88, o Supremo endurece. Mas mesmo nesse primeiro momento, o livro, eu tento mostrar isso no livro, já com a constitucionalização de direitos sociais, o Supremo não dá cumprimento a algumas normas fundamentais da Constituição, como o direito de greve, por exemplo, como a proibição da dispensa arbitrária. O Supremo não consegue dar concretude porque esses são interesses muito graúdos de classe, Então, o Supremo, quando provocado, ele não dá cumprimento. Mas o Supremo, por exemplo, diz que tem estabilidade provisória, tem estabilidade provisória naqueles casos de contrato por prazo determinado. O Supremo afasta as comissões de conciliação prévia como pressuposto da ação. O Supremo caça várias decisões do TST nos anos 90, até o início dos anos 2000. E é um Supremo extremamente conservador, porque vamos nos lembrar que esse Supremo é composto por alguns ministros indicados pela ditadura militar. Mas é um Supremo menos vaidoso do que o Supremo dos dias atuais. É um Supremo que se contém ali em analisar. Por isso que eu digo que é um Supremo moderado.
E o que acontece a partir de 2007? Tem uma guinada. Eu acho que tem uma série de fatores para essa veia de destruição do direito do trabalho no Supremo. Primeiro, uma crise econômica, e os atores do capital são muito fortes nessa propaganda de que é preciso diminuir ou desregular o direito do trabalho. Isso contaminou também mentes e corações do Supremo. Depois, vamos reconhecer, o Tribunal Superior do Trabalho foi substancialmente alterado na sua composição a partir de 2005. E o Tribunal Superior do Trabalho se transformou num tribunal mais garantista do direito do trabalho dos anos 90. Isso é inegável, por algumas razões. Indicação, o TST, está na minha pesquisa, foi renovado em muito mais de 2/3 a partir de 2005, e passa a ser um tribunal muito preocupado com as balizas do direito do trabalho. E aí a reação também vem do capital, e o Supremo, o TST vai estar andando em uma mão, que é a mão do garantismo, da proteção do direito do trabalho, e o Supremo vai fazer o caminho inverso, pela sua maioria. Diga-se, nunca é unânime no Supremo, mas pela sua maioria o Supremo vai fazer o caminho inverso. Então, só para fazer essa introdução de que tudo isso está interligado, Supremo e TST, nós estamos discutindo a própria existência do direito da justiça ao trabalho. E aí, respondendo as duas perguntas, claro, de forma objetiva, a justiça social ela é contrária, ela é o contrário da justiça política do capital. Para dizer o seguinte, esse termo justiça política, toda jurisdição tem uma natureza política, não essa da política viciada, mas no sentido lato. A jurisdição constitucional também é uma jurisdição política. O sentido político que eu utilizo aqui é um sentido da deturpação, da utilização da justiça para fins políticos. Seria mais ou menos, guardadas as devidas proporções, o que quando a gente fala de polícia política, a polícia política do Estado Novo, que é uma polícia para perseguir os inimigos. Forte, né? É forte. A justiça política, ela está aqui por um conceito que eu tentei trazer para o direito do trabalho, mas que é próprio da criminologia ou do direito penal. Um autor muito interessante, história muito rica, Otto Kirchheim, produziu uma obra clássica sobre justiça política, mostrando que o judiciário nos regimes autoritários nem se fala, mas também nas democracias, muitas vezes o judiciário se investe dessa condição de ator político para favorecer determinados grupos na sociedade. É a manipulação, é o desvirtuamento do direito para fins políticos. É aquilo que nós chamamos hoje, muito comumente, que ganhou muita densidade no Brasil, de lawfare, guerra jurídica por parte do judiciário. Então, eu tentei transpor esses conceitos de justiça política, usei até a expressão, que é a expressão de Otto Kirchheim, para dizer que o que está ocorrendo no Brasil é a negação da justiça social, a destruição da justiça social em nome da absoluta inversão da principiologia constitucional. Muitas vezes, mais do que a inversão da principiologia, é rasgar por completo aquilo que o conjunto do ordenamento jurídico brasileiro sempre protegeu. E aí, nesse sentido, portanto, nós estamos diante de duas modalidades de justiça que se opõem. É também um paradoxo que decisões judiciais desconstruam o direito, quando o Poder Judiciário ele é fundado para ser o garantidor desses direitos fundamentais. Antes da Constituição de 88, a Justiça do Trabalho, ela nasce a Justiça do Trabalho porque não era suficiente ter os direitos do trabalho, senão uma justiça especializada que conhecesse essa justiça, os meandros das relações de trabalho e que conhecesse também os institutos do direito do trabalho. Então, nesse sentido, não há nenhuma razão para a existência da justiça do trabalho sem direito do trabalho. Alguns colegas, algumas pessoas imaginam, é possível ter uma justiça do trabalho sem direito. Não é possível. Essa justiça é especializada porque ela trata de direito especial.
A partir do momento em que eu digo que não tem mais princípio da proteção, que não tem princípio da norma mais favorável, que não tem princípio da realidade, eu estou destruindo. Eu tenho apenas um rótulo, que não será a justiça do trabalho. Excelente, e eu gostaria de falar algo que eu ouvi Vossa Excelência falando, né? Que o direito processual ao trabalho, tal qual o direito material, ele é iluminado pelos princípios, e eu gosto muito dos seus textos e da sua atuação como magistrado, a importância da principiologia do direito do trabalho. Porque o que a gente está vendo? E aí a minha dissertação de mestrado foi nesse sentido. A efetividade do direito fundamental do trabalhador em tribunal superior, muito particularmente no Tribunal Superior do Trabalho. Então, em nome, e eu vou passar a palavra já para o meu colega Gerson, em nome de uma crise numérica, de metas do CNJ, o que a gente vê é uma proliferação de decisões monocráticas, decisões denegatórias, muitas das vezes, decisões per relacionem, que simplesmente se copia a decisão denegatória de inadmissibilidade do recurso de revista, matérias extremamente importantes, sob chavões que eu considero contra-lege, por exemplo, utilizar o inciso 10 do artigo 118 do Regimento Interno, e aí o direito material do trabalho, ele fica comprometido. E aí eu concordo muito. Se o Tribunal Superior do Trabalho, e eu estou falando de mais de 70% das decisões do Tribunal Superior do Trabalho, são decisões monocráticas nesse sentido. E compreendendo muito, eu sempre repito isso, compreendendo muito a sobrecarga do Tribunal Superior do Trabalho, um sistema que está estrangulado. Mas aí a culpa não é do jurisdicionado, né? Então, eu acho que há comprometimento do que é mais sagrado para mim no judiciário, que é o acesso à entrega de jurisdição. A gente sequer tem acesso. E aí é muito discutido, porque o que a gente tem é o agravo interno, com aplicações de multas, porque o recorrente está buscando desesperadamente o acesso à entrega de jurisdição, e a SDI1 discutiu a exclusão dessas multas, mas há turmas que continuam aplicando, que continuam se curvando a decisões do Supremo em razão de reclamações constitucionais. Mas eu vou passar a palavra para o meu colega Gerson agora. Bom, doutor Django, no capítulo 4, o senhor vai abordar a perspectiva do ativismo conservador, né, do STF em relação ao direito do trabalho, né? E eu acredito que talvez a decisão que mais tem impactado aqui na obra do senhor, na tese, tenha sido a decisão sobre a terceirização. Inclusive, o senhor, no ponto 4.3, que eu até tinha notado, o senhor diz o seguinte: terceirização, o golpe mais duro contra o direito do trabalho. A gente sabe que pulverizou-se, né? Aquela questão de função fim ou meio, enfim, isso meio que acabou a partir dessas decisões. Isso eu disse que esse foi um golpe mais duro, né? O senhor ainda avalia hoje, em 2023, que esse tenha sido o golpe mais duro? E por que o senhor avalia que tenha sido o golpe mais duro contra a classe trabalhadora? Eu queria até, doutor Guijá, uma outra coisa que eu gosto muito nesse capítulo que Vossa Excelência fala, é como o Supremo Tribunal Federal, nesse período que o senhor considerou aí, não sei se de moderado ou conservador, ele não se imiscuía em matéria infraconstitucional. Não. E essa matéria é extremamente infraconstitucional. E aí a gente não pode falar de usurpação da competência do TST, mas o senhor fala de subtração da competência do TST. Eu queria agregar aí também esse questionamento, porque tem algo muito atual que está impactando a advocacia trabalhista, Excelência, que é a questão, eu fico até arrepiada porque eu sustentei o lead case dessa matéria. Responsabilidade subsidiária, terceirizados, ônus da prova. Nós fizemos uma batalha do TST para o TST mudar uma jurisprudência absurda que delegava ao terceirizado o ônus da prova na questão da responsabilização subsidiária. O Tribunal Superior do Trabalho, por meio da SDI1, por 2 sessões, manteve o entendimento que essa matéria é absolutamente infraconstitucional. O artigo 818 da CLT, 373 do CPC, houve os embargos de declaração, e é a isso que eu me refiro. O que acontece? Reclamação constitucional. E há uma determinada turma do Tribunal Superior do Trabalho que, em razão dessas reclamações constitucionais, continua julgando contra a jurisprudência da SDI1, com ofensa ao artigo 927, e eu disse até na SDI1, fui até advertida, que a partir do momento que a própria turma não tem obediência judiciária,
a administração se sente à vontade para provocar reclamações. E aí eu concluo dizendo o seguinte: para minha surpresa, criou-se um tema de repercussão, tema 1118, com o nome de ônus da prova. Doutor Grijal, Vossa Excelência, que é o magistrado, como é que pode uma Corte Constitucional ter como tema uma matéria que é absolutamente infraconstitucional? Vamos lá, tentar. Gerson, obrigado, agradeço. Eu continuo com a mesma opinião, porque a terceirização ela é a que altera profundamente o conjunto das relações de trabalho. Nós sabemos que a terceirização é uma forma selvagem de precarização do trabalho. A terceirização tem dois propósitos centrais, desde que ela foi concebida no modelo toyotista, depois expandida para o mundo ocidental. O propósito dela era superar uma crise, inclusive econômica, ali no pós-guerra do Japão, com muitas dificuldades, o Japão destroçado, e começa a organização de fornecimento, oferecimento de novos padrões, e um dos vetores passou a ser a subcontratação. A subcontratação, que é, na prática, a terceirização externa e interna. Então, ela visa, primordialmente a terceirização, ela visa reduzir os custos com o trabalho. Como é que se reduz os custos com o trabalho? Precarizando, diminuindo a remuneração, diminuindo o conjunto remuneratório e todas as garantias que dizem respeito ao trabalho. Essa é a razão de ser da terceirização. Ninguém terceiriza a administração vai falar que é modernização, que é especial, não é nada disso. O objetivo central é reduzir custos com o trabalho em qualquer lugar do mundo, desde o nascedor. E uma outra vertente, tão importante quanto essa de caráter econômico e político. A terceirização tem essa capacidade de dilacerar a organização dos trabalhadores, que não mais se comunicam pelos sindicatos, os sindicatos perdem força, os trabalhadores olham para quem eles vão reivindicar, para aquelas ficções, que afinal, na imensa maioria dos casos, as empresas terceirizantes são ficções de empresas. Havia uma discussão muito importante nos anos 70, 80, quando ela começou a se formar aqui muito forte em Brasília, na prestação de serviços. Eu tenho um artigo muito interessante de um professor da UNB e desembargador do TRT-10 da época, início dos anos 80, Sebastião Machado Filho, em que ele vai criticar duramente a terceirização da prestação de limpeza, de segurança, vigilância, mostrando, por exemplo, que ali ele vai para o conceito de empresa e diz assim: não são empresas, isso aqui é uma ficção, e vai demonstrar. Bom, isso é uma discussão que já estava nos anos 80 e depois foi se ampliando. Então, o que acontece? A terceirização, ela não tem, a meu sentir, nenhum respaldo na Constituição, muito menos pelo modelo que foi concebido no Ocidente de proteção do trabalho, que foi reforçado no pós-guerra com várias declarações, inclusive o Pacto dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. A nossa Constituição brasileira é rica em proteger o trabalho regulado, formal, em proteger o trabalho em vários dos seus artigos. E, não obstante, o Supremo, de fato, não conhecia dessa matéria. Declarava que ela era infraconstitucional. Então, em seguidas decisões, o Supremo não conhecia quando se tentava discutir a terceirização. É verdade que o Tribunal Superior do Trabalho abriu a porta para a terceirização quando fez aquela distinção entre atividade fim e atividade meio. Ali abriu uma porta muito criticável. Mas até então, ou seja, tinha um sistema que não era destruidor na sua totalidade. Quando o Supremo, embargos declaratórios, na primeira turma, em 2013, 2014, o Supremo diz que há uma omissão e acolhe os embargos declaratórios e diz que ferem o princípio da liberdade econômica, vedar a terceirização. Manda isso para o plenário, uma repercussão geral, e nós sabemos qual é a decisão final de 2018, mas nós já sabíamos que essa decisão estava cantada no Supremo, pelo que vinha se formando, e aí o Supremo vai, com base no princípio da liberdade econômica, declarar que a intervenção, que a súmula do TST é inconstitucional, por toda interpretação
que vede a terceirização é inconstitucional, com algumas premissas absolutamente equivocadas, econômicas e jurídicas, né? O relator do RE, do caso Cenibra, vai declarar, por exemplo, que o princípio da liberdade econômica, que ele vislumbra como superprincípio, é corolário do princípio da dignidade da pessoa humana. Veja só, quando o capital passa a ter dignidade humana, fica difícil a discussão, né? Então, evidentemente, que me parece algo realmente muito questionável. Segundo, há um autor muito utilizado pelo relator do RE, do caso Cenibra, em que ele vai dizer o seguinte, que o tribunal o TST fez uma ponderação equivocada na súmula 331 ao vedar a terceirização da atividade fim. Porque ele deveria ter feito uma ponderação, aí cita Alex, ou Alexi, como se queira chamar, para trabalhar com a teoria da ponderação e dizer que tem que valorizar também a iniciativa privada, vai fazer uma série de observações fazendo referência à obra clássica de Alex. Mas o problema é que esse autor, que tem uma teoria muito mais complexa do que a gente imagina, que não às vezes é quase uma operação matemática, a sua interpretação constitucional de aplicação quando há conflito entre normas. E se tem algo que ele repudia terminantemente na obra dele, é uma aplicação constitucional neoliberal. Os valores neoliberais são rechaçados pelo autor, de maneira expressa, na mesma obra citada pelo relator da matéria. Então, até aí já é questionado. O relator da DPF 324, outro relator, que foram julgadas conjuntamente, ele vai declarar que a Constituição não fixa apenas um modelo de produção. Claro, a Constituição não é lugar para tratar de qual é o modelo, qual é a forma de organização, porque não é um código de natureza econômica. A Constituição tem mais coisas importantes a tratar. E das coisas importantes que a Constituição tem a tratar está o trabalho humano, que é protegido do primeiro ao 170, 173. A ordem econômica não funciona sem valorização do trabalho. O trabalho formal é protegido. Então, a Constituição não vai dizer assim, não vai ser um código de natureza, um código econômico, não vai dizer qual é o modelo. E vão trazer pesquisas, fragmentos de pesquisas de escolas neoliberais da administração dos Estados Unidos, para dizer que a terceirização é uma maravilha. E as pesquisas brasileiras são desqualificadas, quando todas as pesquisas revelam que a terceirização produz o caos, reduz salários, reduz garantias, causa mortes e acidentes com mortes e mutilações. É a minha pesquisa de mestrado. Terceirização, máquina de moer gente trabalhadora, que eu mostro também o que a terceirização em 3 setores, o que ela ocasiona entre eletricitários, petroleiros e construção civil. Destruição total. Se a terceirização é devastadora de direitos humanos da classe trabalhadora, isso é fato, comprovado em pesquisas em quaisquer lugares do mundo, em países como o nosso, com uma grande deficiência de proteção, de uma rede de proteção social insuficiente por vários fatores, pelo nosso modelo que ainda não conseguiu romper todas as barreiras do período colonial escravista em relação ao trabalho até hoje. Então nós carregamos toda essa herança de opressão ao trabalho. Aqui a terceirização, quando ela se implanta, ela é mais selvagem do que qualquer lugar do que quaisquer locais que tem um mínimo de rede de proteção. Aqui ela cai com uma luva para o capital, mas ela é mais destruidora do que em qualquer lugar. Então, quando eu olho para o Supremo Tribunal Federal, vejo a terceirização, eu vejo que o Supremo proferiu uma decisão de uma extensão de desmontar as relações de trabalho no Brasil, de desregular. E essa decisão do Supremo Federal está sendo utilizada com todo o respeito, de modo ampliado, para desconstruir decisões da Justiça do Trabalho que reconheceram o vínculo de emprego, sem observar os pressupostos da reclamação constitucional, que não cabe reclamação constitucional analisar fatos e provas, mas a tese, sem aderência ao que foi decidido lá. Seja a ampliação, se o Supremo continuar
se o Supremo continuar nessa linha de reclamação, em reclamação, afastar vínculos de emprego reconhecidos pela Justiça do Trabalho, é o fim. Porque cada empregador vai dizer o seguinte: não contrato mais empregado. Se você é autônomo, daqui o contrato é o fim. Cadê a primazia da realidade? Então nós estamos num momento das reclamações em que a Justiça do Trabalho, o direito do trabalho está no fio da navalha. Pode ser o fim de tudo. A terceirização, portanto, é a decisão de maior impacto e também ainda utilizada de forma indevida, que pode nos levar ao precipício. E sempre com a utilização de uma decisão bastante controvertida do ponto de vista dos fundamentos do direito do trabalho que estão na Constituição, essa decisão está sendo ampliada na interpretação individual de cada ministro com as reclamações. Gerson, eu diria, para finalizar sobre isso, eu diria que é chegado o momento de um grande debate na sociedade. O mesmo debate que se faz em torno daqueles que ameaçam o Supremo, daqueles que se arvoram de juristas de interpretação da Constituição de maneira absolutamente equivocada para permitir golpes, é também chegado o momento de dizer que Constituição nós temos para o direito do trabalho. O que o Supremo faz com o direito do trabalho e Constituição? E digo uma questão importante, que foi um objeto de uma crítica da minha filha. Ela leu meu livro, leu a tese e falou assim: pai, ficou faltando um recorte de raça e gênero, que eu não faço no livro, realmente. E como ela repetindo, e muitos dizem na atualidade com razão, que é impossível tratar de direito do trabalho sem o recorte de raça e gênero. Eu trato de classe. Mas eu diria que se eu tivesse que fazer uma nova pesquisa, eu diria que o Supremo Tribunal Federal, que é cauteloso com a destruição de direitos das mulheres, eu digo isso, e essa veia do Supremo, porque eu pesquisei 60 decisões do Supremo, em grandes temas. Em 57 delas, o Supremo foi contrário ao direito do trabalho. Em 57. Mas se tem uma coisa que o Supremo é contido, é quando o direito é eminentemente feminino. A estabilidade, a licença maternidade, o trabalho insalubre. Quando o Supremo é cauteloso, quando é um acidente de trabalho, a responsabilidade objetiva da atividade de risco, o Supremo é um Supremo diferente desse. Tem razões para isso. Mas aí, voltando à raça, à classe e gênero, que eu acho que é algo que a gente deve pensar. Os mais afetados com as decisões do Supremo, especialmente essa que diz respeito à terceirização, são os trabalhadores mais humildes, são os trabalhadores negros, são as mulheres, são os mais afetados. Se o Supremo, quando a questão é evidente de mulher, o direito da mulher está protegido, mas, ao mesmo tempo, quando ele permite a terceirização sem limites, ele afeta o conjunto da classe trabalhadora, mas afeta sobremaneira os trabalhadores mais humildes, que são os negros, que são as mulheres, que são as mães, quando permite um negociado sobre o legislado. É uma discussão a ser feita. Quais são os mais afetados com as decisões do Supremo? O Supremo diz que o negociado sobre o legislado pode destruir direitos, na imposição, dizendo que os sindicatos têm igual força ao das empresas, num país de movimento sindical que está estraçalhado. Não é falso, não é verdadeira essa afirmação de que os sindicatos, como entes coletivos, estão no mesmo patamar de igualdade de negociação com o capital, com a ameaça de desemprego, com a ameaça de levar a planta da empresa para outros locais, para outros países, uma mobilidade muito grande geográfica que as empresas têm. Então, esse é um debate que deve ser feito. E sim, doutora Silvia, eu concordo que algumas matérias elas não são constitucionais, mas a veia, a vontade de conhecer, então, que até essa barreira, o que o ônus da prova tem como matéria constitucional, como matéria. Então, e a gente até não veja só que nós estamos a discutir isso muito também, porque a destruição ou a devastação dos institutos do direito do processo de trabalho,
atingiu um nível tal que nós estamos vendo que agora, até em matéria infraconstitucional, o Supremo está se pronunciando para garantir de que o direito de trabalho, o processo de trabalho e justiça do trabalho não se intrometam nisso, porque isso é da esfera do Supremo. Eu vou propor a qualquer momento que o Supremo se transforme numa corte do trabalho só porque conhece de tudo. E na imensa maioria dos casos, naqueles de maior intensidade, o Supremo não protege. E digo mais, em alguns casos, o Supremo Tribunal Federal, em boa parte, revisou a sua própria jurisprudência. Revisou na terceirização que ele não conhecia, de mais de 20 anos, que era matéria infraconstitucional. Revisou no negociado sobre o legislado que ele abriu as portas para... O FGTS que eu ia chegar. O FGTS, o Supremo tinha jurisprudência falando que a prescrição era trintenária antes da Constituição de 88, em razão do caráter tributário da verba, antes da Constituição de 88, depois da Constituição de 88, não dependia nem de lei, veio a lei só para consolidar. Então, vários casos que o Supremo mudou a sua jurisprudência para tornar o direito do trabalho flexível. É algo muito sério. É algo muito sério. Lamentavelmente, os afetados, 100 milhões de trabalhadores nesse país, ainda não se deram conta do que está ocorrendo. E diria, doutora Pérola, que toda a minha pesquisa, as pesquisas que eu desenvolvi até hoje, quase todas, ou todas elas partem da minha experiência de magistrado, que eu vejo como é que o executivo, em algum momento, o legislativo e agora o judiciário, como é que eles estão agindo em relação às relações de trabalho. Então, eu me interessei e me despertou a atenção para pesquisar a devastação do direito do trabalho pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a partir da minha experiência de magistrado, de verificar no dia a dia o que estava ocorrendo. Hoje, todo mundo diz, mas não imagine a senhora, doutora Pérola, que quando eu comecei a desenvolver a pesquisa e dizer, alguns mencionavam que eu estava louco, quase isso, porque o Supremo era um tribunal garantista, o Supremo era moderado, e hoje me parece que ninguém tem dúvida de que o Supremo definitivamente foi muito além daquilo que eu próprio projetava. Porque eu não projetei, eu imaginei que ia se intensificar, está no livro escrito. O Supremo vai intensificar, não vai diminuir, por várias razões. Mas eu não imaginei que a reclamação fosse ser utilizada como arma mais dura nesse momento. Porque já não basta o Supremo, já não basta desmontar todo o arcabouço das relações de trabalho. É preciso agora também acabar com essas decisões que significam que tenham algum raio de proteção ao trabalho. É isso que se verifica na prática. Eu vou deixar a palavra ainda com o Gerson para ver se ele quer... Eu vou ser mais breve. Porque a gente está com 10 minutos agora, mas eu vou ser mais breve. talvez você tenha, porque eu teria milhões de Eu vou coisas ser mais aqui breve. para Eu vou ser mais breve. interagir com relação a essa pergunta, mas também dentro dessa pergunta, dentro do que o desembargador falou, você tem alguma coisa para falar. Porque eu queria me bater aqui nesse tema que interessa muito a advocacia. Não, tem uma pergunta que eu acho que está até aqui prevista, que coaduna com o que o senhor acabou de falar. Bem, ainda sobre o capítulo 4 lá, sobre esse perfil conservador do STF e a repercussão que isso tem nas suas decisões, o senhor faz um quadro lá entre 2007 e 2018 sobre o perfil, quem são tantos indicados, quem era o presidente, que é o presidente da República, que indica esses juízes que irão lá decidir. Enfim, a gente sabe que atualmente não tem assim um ministro que foi oriundo assim da carreira trabalhista, assim, que foi um juiz do trabalho, enfim, ou um grande pesquisador, um grande advogado do trabalho. E a gente sabe que as decisões que os juízes tomam ninguém é imparcial de si mesmo, né? A gente leva em consideração a nossa história de vida, a maneira de ver o mundo, né? A análise política e sociológica que consegue fazer da sociedade de acordo com as nossas crenças, nossas preferências e escolhas políticas e visão de mundo. O senhor disse na sua apresentação que alguns direitos sociais o STF ainda
meio que segue a Constituição, mas quando é direito do trabalho, há uma desconstrução ali, uma redução, porque o direito do trabalho, né, esse direito que salva vidas. Eu estou falando isso numa live que o senhor fez com a doutora Severo, esqueci o nome dela. Claudete Severo. Eu vi no YouTube, o senhor falou, o direito do trabalho salva vidas. Eu achei isso muito interessante, que é o direito principal, sobretudo dos menos favorecidos, né? Talvez o único direito que tem é o direito do trabalho, né? E agora talvez nem isso mais tenha com a uberização. E a pergunta é nesse sentido, o perfil de quem indica, que é o presidente que indica, e o perfil do indicado, que é quem vai assumir o cargo de ministro, isso é relevante nas decisões? Porque o cara pode não ser, o ministro pode não ser um cara do mundo do trabalho, mas ele pode solicitar juízes trabalhistas para auxiliá-lo, enfim. Isso interfere? Como é que o senhor vê essa questão? Olha, Gerson, a interferência é muito grande. Nós estamos aí diante, inclusive, da indicação da próxima ministra ou do próximo ministro supremo, e acho que essa questão não pode Vai ser... sair uma ministra mulher que é oriunda da Justiça do Trabalho e que tinha um olhar para direitos sociais, né? Sim, normalmente eram os votos qualificados em defesa do direito do trabalho da ministra Rosa, sem dúvida. Rosa Weber, sem dúvida, votos, ainda que na maioria votos vencidos, mas votos de muita repercussão. Eu digo isso no livro, o presidente da República tem essa prerrogativa constitucional de indicar ministros e ministras e não precisa indicar amigos. Não deve indicar amigos ou pessoas dadas, não é assim que se faz uma corte constitucional. Mas é evidente que alguém eleito com a plataforma política, com perfil de proteção social, de respeito ao trabalho, não só o trabalho, mas de visão de mundo, de visão de Estado, é natural que o presidente da República ou a presidente da República procure indicar pessoas com perfil que possa ter algum alinhamento do ponto de vista de pensar a sociedade e o Estado. Pensar o direito do trabalho. Assim deve ser feito. Assim deve ser feito. Mas eu acho que, por exemplo, digo aí isso nos governos, os primeiros governos Lula e Dilma, que têm origem, o Lula tem origem no movimento sindical, claro, tem muita mudança ao longo dos anos do seu perfil, de estadista, de negociação com o capital, mas assim, quando a gente olha para o perfil que foi indicado por Lula e por Dilma, são pessoas que estão muito mais próximas ali do neoliberalismo. São ministros que seriam mais adequados para a indicação da proximidade de governos de centro-direita, né? Pela forma que eles entendem o Estado, principalmente com o compromisso que eles têm com o neoliberalismo. Então, há uma contradição nas escolhas, me parece que isso persiste, né? Agora, numa discussão tão importante como essa, é importante que a ministra Rosa fosse substituída por uma ministra mulher, uma ministra negra, com alguém, claro, mas que tenha todo esse compromisso social de defesa da democracia, de não tolerar as tentativas de golpe, de defender os direitos sociais, os direitos humanos. Claro, alguém que tenha a visão do Estado como um todo, de um Estado, para que o Estado existe. Mas eu estou percebendo assim, que esses fatores eles não estão sendo levados em consideração até hoje, embora eu faça essa advertência no meu livro, de que é muito preocupante que esse debate seja um debate inócuo na sociedade brasileira sobre a forma de indicação. Porque eu vou dizer o seguinte, quando os neoliberais estão no poder, eles não erram. Quando a direita está no poder, ela não erra nos seus indicados daquilo que elas pretendem, não erra. Não estou falando de indicação de fidelidade. Não existe fidelidade. A fidelidade é a Constituição. Mas eu digo de perfil, de compreensão política do mundo. Bom, excelente. A gente está se aproximando do final e eu gostaria assim, de registrar que é muito importante que a gente se coloque, advogados, magistrados, Ministério Público, todos os atores envolvidos com essa promoção de uma justiça social no lugar do observador. Então, eu acho assim, como é que eu observo? Eu, Pérola, quando eu estava no TST como servidora do TST, como chefe de gabinete,
eu observava o TST de outro ponto. E eu gosto muito de uma frase que diz assim: todo ponto de vista é apenas a vista de um ponto. Isso casa muito, dialoga muito com aquela frase: qual que é o meu lugar de fala? Lógico que uma pessoa branca não vai ter o lugar de fala de uma pessoa da raça negra, como somos nós aqui, Gerson e eu, de um lugar de uma mulher. Agradeço, fiquei até emocionada aqui em muitos momentos da fala de Vossa Excelência, quando destaca que realmente os maiores sofredores, porque é um sofrimento, realmente, o direito social do trabalho, o direito material tutelado é alimento, é o de comer, como dizem na nossa terra, né? Então, quando eu defendo também a representatividade de gênero e raça no Tribunal Superior do Trabalho, a gente tem a ver de que lugar que eu observo, de como eu sinto no meu corpo. Então, eu acho muito interessante que Vossa Excelência tenha esse lugar de observação, e era uma das perguntas, né? Que Vossa Excelência observa como magistrado, como jurisdicionado, como acadêmico de escola, que é, sim, é uma obra incrível, está esgotada, mas vai ser reeditada. E aí, nesse lugar, eu acho que é muito, como é que eu vou falar? Natural que a gente tenha essa fala muito objetiva e muito verdadeira. O que a gente observa na questão da plataformização, o que a gente observa é a subordinação jurídica. Está legislado o artigo 3º da CLT. Quando o Tribunal Superior do Trabalho admite, reformando o voto do ministro Alexandre Agra Belmonte, que vem caracterizando o vínculo empregatício a partir do artigo 3º do CLT, e o recurso extraordinário é admitido com base no inciso 4º do artigo 170, que trata da livre concorrência, Excelência. Eu digo assim, cadê o caput do artigo 170 que fala da valorização do trabalho? É como se eu dissesse, onde é que eles estão vendo isso? Eu não estou vendo. Então, é olvidar uma realidade. Mesma coisa, a terceirização, e que Vossa Excelência já explicou bem, e aí eu vou fazer assim um desabafo como advogada trabalhista que milita essencialmente no Tribunal Superior do Trabalho. Que desafio que a gente tem até para demonstrar o distinguishing que está na decisão do Supremo, que é a fraude trabalhista. Então, tudo, e os meus colegas trabalhistas hão de concordar, e também eu compartilho dessa angústia, a gente não consegue mais fazer essa discussão, porque o recurso de revista ele é monocraticamente delegado com base no tema de repercussão geral do Supremo, e a gente vai agravar para dizer, nepa, não é isso aqui é fraude trabalhista que o Supremo distingue. E outra fala que eu queria trazer, como que essa decisão da terceirização foi modificada, Excelência, com base em acolhimento com efeitos modificativos de embargos de declaração. Na turma foi assim. É de estarrecer. E a ofensa ao devido processo legal? Eu diria até o contraditório com relação à parte que bem se houve na observância do devido processo legal. Então, os embargos de declaração só cabem por omissão, contradição, obscuridade, 897 corrigir erro material, 897 até traz lá a questão de equívocos nos pressupostos extrínsecos, e de repente a gente se vê surpreendido, né? E com o que eu chamo de vedação ao acesso à entrega de jurisdição, mesma coisa com relação à reclamação constitucional. Então, observando o TST, eu me questiono muito. Por quê? Porque, eu ia falar ministro, né? Mas eu pus ministros. E já falei isso da tribuna, né? Na SDI 1. E nessa matéria da terceirização, aí vem uma reclamação constitucional, Gerson. Aí a SDI 1 ignora a decisão e caça e julga improcedente a reclamatória. E eu sempre digo, não, é para adaptar a jurisprudência do Supremo. Ora, a jurisprudência do Supremo não tratou de ônus da prova. Então, mas prevalece, e eu fico muito assim, desafiada com o Tribunal Superior do Trabalho, exercendo a competência constitucional, se curva a questão das decisões em reclamação constitucional, e às vezes eu escuto isso. Olha, doutora Pérola, mas agora tem reclamação constitucional, mas agora... Aí dá vontade de falar, sim, mas qual é o objeto da reclamação constitucional? Nem vai dar tempo, né, ter um
eu trouxe aqui a proposta de emenda à Constituição número 8, que trata exatamente da limitação da reclamação constitucional e de vista regimental, a gente vai poder falar agora. Mas, assim, eu vou passar a palavra para o Gerson e para o doutor Grijalbo para as palavras finais, porque a gente já estourou o tempo, e depois eu faço os meus agradecimentos formais. Comigo já agradeço, doutora Pérola, mais uma vez, mas eu só queria dizer o seguinte, porque, veja só, a gente está sempre ouvindo do Supremo que tudo isso é autorizado, terceirização, negociado sobre o legislado. Nem falei aqui de uma decisão, para mim, ela não é a de maior impacto, Gerson, de maior impacto é a terceirização generalizada. Essa está provocando caos, destruindo direitos. A gente vai ver mais adiante. E o Supremo é tão preocupado com algumas questões de compromisso com os direitos humanos, de democracia. Mas como é que, assim, é impressionante como em relação ao direito do trabalho há um outro Supremo. Eu digo isso porque tem explicação. Porque é uma questão de natureza econômica e que isso tem a ver com a teoria do mais-valor, utilizando-se um conceito de que o trabalho produz mais valor. Quando é uma questão de direito de trabalho que ela não é generalizada, o Supremo assim, mas quando ela tem grande impacto econômico, aí a classe trabalhadora não ganha. E sempre se utiliza princípio da liberdade econômica, livre iniciativa, livre concorrência, está na Constituição. E a proteção ao trabalho que na Constituição, desde o artigo 1º, passando pelo 5º, o 6º, o 7º, o 8º, o 170, o 173, tudo isso me parece que... Então, na verdade, quando se traz esse debate da liberdade econômica, da livre iniciativa, livre concorrência, desprezando todo o arcabouço que nós temos no sistema normativo constitucional e infraconstitucional, grosso modo, o que se tenta introduzir é a liberdade econômica total. É claro que a história não se repete, nós sabemos disso, mas é de algum modo fortalecer, reavivar os vetores do liberalismo. E alguns autores dizem, e eu concordo, o neoliberalismo ele é pior do que o liberalismo. Ele não é apenas só o novo liberalismo, porque o liberalismo tem todos os problemas, ele gerou tragédias, inclusive 2 guerras mundiais, alguns autores mostram isso, o liberalismo que gerou 2 guerras mundiais, em todas as esferas, mas o neoliberalismo é selvagem, e todos esses conceitos de liberdade econômica, tudo isso é utilizado para dizer não há direito do trabalho. Por que não dizem logo, não há direito do trabalho? Que Constituição é essa? Porque a Constituição de 88, você tem que pensar no processo constituinte, foi um processo constituinte rápido, mas a Constituição de 88, ela é um marco no rompimento com o quê? Com a ditadura militar, que cerceava direitos civis, políticos, econômicos, sociais. É uma Constituição que ela tem os seus problemas, algumas deficiências, vamos reconhecer, para a classe trabalhadora, tem. Mas, se tem uma coisa que essa Constituição ela é antiliberal. Ela é antiliberal. Ela tem aqui a livre concorrência, mas a livre concorrência tem que respeitar o trabalho digno, tem que respeitar a justiça social. A livre iniciativa também não convive sem a dignidade da pessoa humana. A liberdade econômica não convive sem o trabalho regulado, sem a segurança. Inclusive, a Constituição protege o trabalho. E eu tenho dito, protege o trabalho em vários seus artigos, e eu tenho dito isso, que o direito do trabalho é um direito, o Gerson lembrou, é um direito de dignidade à vida, porque é ele que pode evitar, que vai evitar as tragédias do dia a dia. Todo direito do trabalho é um direito de saúde e higiene da classe, de manutenção de dignidade da classe trabalhadora. Salários, jornadas, condições outras dignas de trabalho, tudo isso é para que as pessoas possam ter uma vida digna, para que não se acidentem, para que não morram no trabalho, para que não fiquem oprimidas, todo o direito do trabalho tem sua concepção. É por isso que eu faço um debate interessante, Gerson, dizendo que o direito do trabalho surgiu para frear os movimentos sociais, as revoluções.
todo esse debate é cabível, mas o direito do trabalho não é incompatível com nada disso, com o avanço, porque o direito, enquanto você joga o direito do trabalho fora, as pessoas estão morrendo na fábrica sem EPIs. Então não é possível, numa sociedade, não é possível, numa sociedade capitalista ou num sistema capitalista, ter dignidade sem direitos do trabalho, sem esse reconhecimento. E o que o Supremo faz, ao fim e ao cabo, é destroçar o direito do trabalho que está na Constituição. Mas eu sempre acho que não é lugar para pessimismo, ainda mais num podcast desse tão importante. Acho que sempre haverá possibilidade para a guinada, com a crítica, com a classe trabalhadora um dia percebendo que os seus direitos estão sendo arrancados, porque nós falamos de processo, mas nós falamos de relações de trabalho que já foram alteradas, quantos direitos foram retirados nos últimos anos, e falei de um que não é o de maior impacto, mas é o de maior violência processual que eu vi. Foi aquele dos juros e correção monetária. Sim, sim. Só estava em discussão correção monetária. Correção monetária não se confunde com juros. Correção monetária é a recomposição do poder da moeda diante da inflação. Juros de mora, os juros é para remunerar o capital. Você tem um capital, tem que ter remuneração dentro da lógica do sistema capitalista. São institutos que o próprio direito sempre tratou de modo muito distinto. Estava em discussão no Supremo somente correção monetária. O Supremo deu uma interpretação elástica, porque o Supremo também se submete aos limites da LINT, embora nas ações de natureza objetiva, como foi a DC 58, ele pudesse declarar a inconstitucionalidade de uma norma incidentalmente, não foi isso que foi feito. Foi muito mais do que isso, de modo que isso está mexendo profundamente. Uma corretora de valores do capital fez uma avaliação de que aquela decisão do Supremo, ela representava num prazo, não é nem a médio, a curto prazo, uma economia para as empresas de 600 bilhões de reais. Você imagina quem foi que perdeu 600 bilhões de reais numa decisão. Então, é tudo isso que a gente vê com muita preocupação, porque como nós nunca vimos uma destruição em série por parte de decisões judiciais. Daí porque, apesar disso tudo, eu acredito que não é hora de esmorecer, é hora de continuar criticando de forma fundamentada criticando. E a classe trabalhadora é hora de se organizar, porque os seus direitos estão sendo corroídos. Maravilhoso. Gerson, suas palavras finais, meu querido. Eu também acredito que é possível reverter esse cenário. E isso parte diretamente do que o senhor acabou de dizer, da organização da classe trabalhadora, porque o trabalho sempre esteve em disputa. Desde lá da Revolução Industrial, aqui na Constituição, como o senhor falou, a própria Constituinte foi um objeto de muita disputa. Sim. Tem um texto do Ricardo Lourenço que ele aborda, quando ele vai falar dos blacks, dos APPs, ele aborda como foi a construção dos capítulos sobre sindicalismo, enfim, que estão lá na Constituição. Foi uma disputa intensíssima, porque esse centrão que está aí até hoje, ele está lá desde da Constituinte. Então, sim, a disputa sempre foi constante. Aqui no Brasil e em qualquer parte do mundo. O direito do trabalho sempre foi objeto de disputa. A classe trabalhadora, de um lado, tentando trazer para o lado mais progressista e as classes dominantes tentando o torná-lo cada vez mais ínfimo, né, para a classe trabalhadora. Então, assim, eu acredito que o cenário é adverso por conta dessa racionalidade neoliberal, né, que o Dardot e o Pierre Dardot e o Christian Laval chamam lá na Nova Razão do Mundo. E essa racionalidade neoliberal perpassa pela maneira de ver e interpretar o mundo nas decisões dos tribunais, do STF, porque, como eu disse aqui, ninguém é imparcial de si mesmo. A pessoa, quando decide com tudo, né? Decide com cada célula do corpo. Claro. Então, eu acredito que, muito embora esse ambiente esteja inóspito no momento para a classe trabalhadora, talvez seja um momento de maior fragilidade, mas a classe trabalhadora demonstra que, historicamente, com a sua organização, ela consegue alcançar resultados, enfim. Tanto sim que a Constituição de 88, que completou 35 anos, que o senhor lembrou ontem, tem lá artigos, não foi por benesse, foi por luta de classe, que disputou aquele espaço e conseguiu colocar lá os artigos que a gente conhece, que até hoje são, assim, referendados, né? Inclusive em decisões e reclamações trabalhistas, porque a Constituição é importante, é de fato a Constituição cidadã, né? É a melhor que a gente já teve. Então, eu agradeço aqui essa manhã de muito aprendizado.
Para mim foi um prazer estar aqui na presença de vocês e aprender tanto. Muito obrigado. Gente, olha, excelente fala, Gerson. Muito obrigada. Então, esse papo aqui, essa conversa é uma conversa de esperança, é uma conversa de observação. O mais importante do que o que e o porquê é para que observar. Então, é um convite muito forte às advogadas, aos advogados que militam na Justiça do Trabalho. Eu acho que a gente tem muita responsabilidade, porque eu fico me perguntando quem foi que opôs esses embargos de declaração que geraram essa modificação com relação à terceirização? Quem que apresentou essa reclamação constitucional? E aí, quem que está interpondo esse agravo interno? Então, a advocacia trabalhista ela tem muita responsabilidade, como o doutor Grijalbo falou, é importante que a gente observe, a gente tem direito e a gente tem dever e a gente tem a prerrogativa de fazer essa observação de uma forma fundamentada. Então, bom material didático é este livro aqui do doutor Grijalbo, A Justiça Política do Capital, a desconstrução do direito do trabalho por meio de decisões Doutora judiciais. Pérola, só para dizer, quem não tiver acesso ao livro, porque ele só vai ter em bibliotecas ou de particular, né, que tiver, mas ele está esgotado, mas eu pretendo editar a segunda edição em 2024 ou 2025, mas a tese de doutorado, que é boa parte do livro, está disponível no site no banco de dados da UFMG. Maravilhoso. Então, eu acho que vale a pena a gente se preparar, a gente se colocar também no lugar do investigador, do pesquisador. Então, eu agradeço muito, agradeço imensamente ao doutor Grijalbo, foi uma honra imensa. Agradeço ao meu colega doutor Gerson Costa, e agradeço a todos os que nos assistem e os que nos ouvem. Muito obrigada e até o próximo episódio do Observatório do TST.